Bom dia, co-criadora! Segunda-feira é dia de vestir as asas e alçar voos ainda mais altos, ainda maiores. Então, estamos aqui para mais um dia de live com o livro As 5 Feridas Emocionais da Infância, para nós estudarmos esse livro. E nós estamos na segunda parte da ferida da humilhação. Para quem não pegou a live agora, né, tá entrando agora e não viu as outras lives, eu aconselho assistir desde a primeira live para entender aqui a sequência do livro. Hoje também nós estamos iniciando o nosso grupo Prospere. Se você ainda não se inscreveu para o Prospere, se você ainda não sabe o que é o Prospere, é um grupo de tratamento energético à distância, aonde eu coloco o teu nomezinho aqui, o nome do grupo, aqui nessa interface arcturiana que está aqui atrás de mim, ó. E todos esses símbolos aqui, eles têm uma energia que trabalha no nosso campo multidimensional, no corpo mental, emocional, espiritual e físico. E aí quando eu coloco o nome ali do grupo, no meio daquela interface, que a gente chama de interface, que é uma mesa, tem pessoas que conhecem como mesa radiônica, né? Mas a gente chama essa de interface. Aí eu trabalho com pêndulo, e o pêndulo vai identificando os símbolos para aquele grupo que se formou. Por exemplo, aqui a gente não coloca intenção, mas no Prospere eu peço que cada um que se inscreve traga a sua intenção. Então, para trabalhar qualquer área da vida, relacionamento, financeiro, profissional, saúde, enfim, desenvolvimento espiritual, né? Qualquer área da vida, você traz a tua intenção e a gente vai trabalhando. E aí ali tem limpeza energética do teu campo, tem proteção, tem também do ambiente, eu ativo também no ambiente onde você está, então o teu ambiente também recebe. Tem trabalho com a energia masculina e feminina, yin yang, tem trabalho da criança interior, de relacionamentos mal resolvidos, tem cortes de divórcio energético, tem resolução de traumas da infância. Então é muito amplo, tem rejuvenescimento, porque quando a gente trabalha o nosso corpo mental, emocional e espiritual, vai fazendo as limpezas, né? E o nosso corpo, a gente está vendo aqui por esse livro, a linguagem do nosso corpo ele vai modificando, né? O semblante, às vezes é pesado, triste, ele já vai ficando mais alegre, né? Porque a pessoa vai ressignificando as feridas, as crenças que estão ali dentro dela. Então eu vou abrir, para quem não fez ainda sua inscrição, quer garantir a sua inscrição, começa hoje, são 10 dias de tratamento energético, vou abrir até meio-dia de hoje, estava até meia-noite de ontem, abri até meio-dia de hoje, vou prolongar a inscrição, e são 10 dias de tratamento energético por R$125, né? Então você vai estar investindo por dia R$12,50 para receber um tratamento à distância. Tá, Gi, mas como que eu vou saber o que foi trabalhado? Eu abro hoje um grupo no WhatsApp, onde eu compartilho as informações desses símbolos que vão saindo e eu compartilho com vocês. Eu faço offline, à distância, o envio, e aí depois eu compartilho com áudio ali no WhatsApp para vocês saberem o que foi trabalhado, até para verem na vida de vocês os movimentos que estão acontecendo. Para quem que é esse grupo? Principalmente para as pessoas que já são autorresponsáveis, já se responsabilizam pelos seus processos. Por que tu tá falando isso, Gi? Porque 50% é a terapia, 50% é o teu processo. Não adianta você entrar em contato comigo e dizer, esses dias eu recebi uma pessoa, eu quero que você me trate. Não é sobre isso. Eu não vou tratar ninguém, né? Eu vou servir de canal para compartilhar a ferramenta energética, né? Para servir de canal para a tua cura, mas eu não sou responsável por ela, porque você precisa fazer a sua parte.
Por exemplo, se eu quero elevar o meu profissional aqui, eu tenho que usar estratégias. E a live é uma delas para vocês me conhecerem mais. Então, se eu digo assim, eu não quero fazer live hoje, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Essa é a minha parte do processo, da ação. Então, eu quero melhorar profissionalmente, mas eu não quero fazer a minha parte no processo, aí não adianta. Vai fazer algumas limpezas, vai acontecer, né, alguns movimentos, mas efetivamente precisa da sua parte no processo, precisa que você faça a ação. Até aqui na minha bio tá escrito lei da atração, bem grande, porque eu entendo que sim, existe a lei do universo, né, onde a gente está reverberando, onde tem toda a parte energética. A gente está aqui estudando o livro para entender o que a gente está reverberando para o universo, o que tem aqui no nosso campo de ferida, de mágoa, de tristeza, que a gente precisa se perdoar o outro, para que a nossa vida flua com mais facilidade, alegria e glória, como diz o Axis. Mas qual é a minha parte disso? A minha parte é na ação. Eu sempre digo do exemplo do emprego, que é mais fácil, assim, eu quero um emprego novo, eu quero um salário novo. E aí então você precisa ter a coragem de ir lá pedir pro teu líder, pro teu chefe, o salário novo. Aí você vem e trabalha a ferida da rejeição, a ferida da humilhação, mas qual é a tua parte nesse processo? Talvez o teu líder, porque pode acontecer que ele, involuntariamente, né, sem você pedir, ele te deu o aumento, porque aconteça isso aí no teu campo. Mas pode ser que não, e você tem que fazer essa parte da ação, de ter a coragem de ir lá e pedir. Eu quero outro emprego, eu quero um emprego novo. Qual é a tua parte da ação? Fazer um currículo bem legal, né? Lembrei, daí vem pro grupo Prospere. E aí durante o grupo você lembra de uma pessoa. Semana passada eu estava procurando um espaço pra gente continuar com o nosso projeto Filhas da Terra, eu e mais 2 amigas, né? Porque a gente conversa com um, conversa com o outro e não deu certo. A gente faz a roda de sagrado feminino com cacau cerimonial. E eu falei, egrégora, né? Conversando com os mestres, os mentores, né? Mentores, aonde que está o lugar, né? Onde que está esse espaço pra gente? A gente está disponível, a gente está disposta a continuar o projeto, mas a gente não tinha um espaço. Aonde está o espaço? Aí veio uma pessoa na minha cabeça. Daí eu falei, interessante, essa pessoa mora em tal cidade, quem sabe ela conheça alguém, né? Que tenha um espaço. Aí no dia seguinte, lembrei de novo da pessoa, eu podia simplesmente esquecer, né? Eu falei, não, vou entrar em contato com ela. E aí ela falou, ela participou de uma roda o ano passado, comigo também, né? E aí ela falou, no meu sítio. Daí eu falei, olha, universo, gratidão. Eu nem sabia que essa pessoa tinha um sítio, né? E ela tinha um sítio e a intuição foi entrar em contato com ela. E eu entrei em contato com ela. Então é sobre isso, fazer a nossa parte, né? Então, às vezes a gente não enxerga as possibilidades. Eu não estava enxergando possibilidades, mas além daquelas pessoas que eu tinha entrado em contato. E aí veio a intuição, veio o universo e disse, entre em contato com essa pessoa. E aí eu entrei em contato e a gente tá fazendo, e provavelmente vai dar, tá 100%, tá 99% de que dia 25 de março a gente já faça a nossa primeira roda do ano, né? Porque o ano passado a gente começou já em setembro, acho, não me lembro mais, setembro, novembro, antes até. E então a nossa primeira roda de Sagrado Feminino desse ano provavelmente vai ser lá em Guabiruba, perto de Brusque, dia 25 de março. Então as mulheres aí que quiserem já participar, já reserva essa data, 25 de março. Então é sobre isso, né? O que é intuição? É isso, é essa voz que vem e diz assim pra você, é isso, sabe? Você sabe que é aquela hora, aquele momento, aquela pessoa, você sabe. Vai comprar uma casa, você vai entrar na casa, você vai saber que é aquela casa. Você vai comprar um carro, você vai saber que é aquele carro. Você vai sentir, vai ser leve, né? O Axis ensina a gente a trabalhar com o nosso corpo, a sentir o corpo. É leve ou é pesado? Aí claro que a gente precisa ver, eu não quero mais ir
almoçar na família, por exemplo, né? Ah, é muito chato, ó, os almoços de domingo. É pesado. Eu não vou, não sou obrigada. Mas eu preciso entender se eu digo ainda que é sobre o outro ou é sobre mim. Então, por que eu não vou? Por que eu não consigo lidar com tal pessoa? É muito mais sobre mim do que sobre o outro. Então, aqui eu também faço a ação, me observar. É a minha parte, né? Bom? Então, o link de inscrição do Prospere está na bio. Aqui, ali na partezinha azulzinha, né? E quem ainda quiser fazer a inscrição até meio-dia de hoje, é possível, porque a gente vai começar hoje à tarde já um envio deste tratamento. Então vamos começar aqui nosso livro, conversamos. Vamos fazer um resumo aqui da ferida da humilhação, que a gente viu até agora, né? A gente vai para a segunda parte. Então a ferida da humilhação, a característica do corpo, né? De quem tá com essa ferida desperta. O corpinho é assim, mais gordinho, mais enxundinho, né? Não significa que uma pessoa magra, mais magrinha, não tenha ferida da humilhação. Ela pode ter algumas características do corpo. A ferida da humilhação, ela é despertada com entre 1 aninho e 3 anos de idade. E a máscara que essa pessoa usa é a máscara do masoquista. O que quer dizer isso? Que a pessoa gosta de sofrer? Claro que não, ela não gosta de sofrer, mas ela cria situações que fazem ela sofrer. É sobre isso, fazem ela se sentir humilhada. Então, a máscara é sobre isso. Ninguém está fazendo conscientemente, é inconscientemente. Por isso que a gente vem para a terapia tratar isso. Porque se fosse consciente, seria muito mais fácil, né, de lidar. Ainda que trabalhando na terapia, mesmo sendo consciente, é muito mais fácil ainda, porque o terapeuta ele vai te guiando aqui de fora, né? É mais fácil a gente conseguir observar o que está acontecendo numa conversa, né? Porque você não está ali vivendo a projeção, você não está ali como personagem daquela situação. Esses dias uma cliente minha falou assim, né, gratidão por me ouvir, porque eu não tenho amigos para me ouvir, né? Então ela veio para terapia para trabalhar a criança interior, eu não tenho amigos para me ouvir e tal, para compartilhar isso que eu tô vivendo. Mas é muito diferente, gente, compartilhar o que você tá vivendo com um amigo do que com seu terapeuta, do que aqui na terapia comigo. Por quê? Porque o teu amigo, a tua amiga, ela pode tomar as tuas dores e também fazer projeções sobre as crenças dela, sobre as feridas dela, ao invés de te guiar nesse caminho sem julgamento, sem ver a outra pessoa, sem ver aquele outro personagem da tua história, porque todas as pessoas que estão na nossa vida são personagens, desde os nossos filhos, nossos pais, nosso marido, esposa, são personagens. E aí, se a tua amiga tem uma projeção sobre, né, lá na infância dela, ela vai projetar isso e ela vai dar opiniões. E a terapia não é sobre isso. A terapia é te guiar para você conseguir compreender e, através da ferramenta energética, que ela faz a maior parte, entender o que está acontecendo ali de uma forma em que você se olhe de cima, assim, né? Como se fossem pecinhas do tabuleiro ali, né? Como que eu tô jogando esse jogo? Eu tô projetando na minha amiga como se ela fosse minha mãe. Eu tô projetando, tô querendo a atenção do meu líder como se ele fosse o meu pai. Eu consigo ver dessa forma. Então é muito diferente, né? De uma conversa em que você tá com um amigo e que você tá aqui comigo na terapia, né? Então, já falando de terapia, já vamos então ativar a energia da desprogramação neurobiológica, essa ferramenta que faz a desprogramação das crenças limitantes, que vai abrindo espaço, né? Vai fazendo a limpeza desse lixo que tá aqui, a gente fala no hardware, né? Vai fazendo esse download, limpando o HD, para que uma visão diferente venha para nós, novas possibilidades, novos caminhos, como eu falei ali, da pessoa que
me indicou o espaço dela, né? Então, eu limpo aqui. Se eu fosse uma pessoa que não acreditasse em intuição, provavelmente, né, naquele momento veio a pessoa e não faz sentido, não vou, né? Mas claro, tem pessoas que fazem isso de forma inconsciente, não, essa é a minha intuição, não. Pessoas que já vão agindo e vão fazendo as coisas, né, de forma inconsciente. Ali eu tava consciente, tipo, recebi o chamado aqui, né? Então, se tornar co-criadora consciente é sobre isso. É sobre observar dessa forma, sobre ser autorresponsável, né? É sobre todos os dias se aprofundar um pouquinho mais em si, se mergulhar de dentro para fora e trabalhando e fazendo essa limpeza que a gente vai fazer com essa programação neurobiológica aqui na live. Eu sempre gosto de dizer que a gente não vai conseguir fazer tudo que tem que fazer na live, né? Então, se você precisa se aprofundar em algum caso teu, me chama no direct pra gente conversar, pra agendar a tua sessão, pra gente se aprofundar no teu caso. É a mesma coisa no grupo de tratamento. O grupo de tratamento é coletivo. Eu não consigo, assim, eu tô com tal coisa no relacionamento. Eu não vou conseguir me aprofundar no teu caso, porque é coletivo. As informações são pro coletivo. Então, na sessão sim, na sessão a gente consegue trabalhar isso de forma individual. Então vamos lá, você pode imaginar que eu estou tocando o topo da tua cabeça e o coração para a gente fazer esse equilíbrio do cabeção, né, como o Douglas e o Rodrigo, que são canalizadores dessa ferramenta, falam, né, do cabeção com o coração, aqui equilibrando, fechando os olhos agora nesse momento. Inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Se conectando com esse momento presente. E a Gislaine ativa aqui agora a energia da desprogramação neurobiológica. Eu ativo aqui agora a energia da desprogramação neurobiológica. Eu ancoro nessa live a energia da desprogramação neurobiológica de forma ao vivo e também gravada. E cada vez que é falado desprograma e atualiza, essa energia seja trabalhada em mim, quem está assistindo, ao vivo ou gravado. Eu ativo a energia da desprogramação neurobiológica, pedindo aos anjos da criação que seja potencializado essa energia aqui agora, nesse momento. Então vamos desprogramando e atualizando já todas as expectativas a respeito dessa live que a gente vai trabalhar aqui, baixando todas as nossas barreiras, né? Às vezes a gente, mas isso eu já sei, mas a gente escutando mais uma vez traz um pouquinho mais de consciência para aquilo, né? Um pouquinho mais de consciência. E trazendo a consciência que essa leitura aqui é para nós, não para o outro. A gente pode lembrar, nossa, eu conheço uma pessoa, minha amiga, meu amigo, eu acho que eles podem ser, pode ser contribuição essa live, então chama eles para a live, compartilha a live com eles, mas de forma assim, humanizada, né? O que é humanizada que eu digo? Eu tô ouvindo uma live, tô ouvindo sobre as feridas emocionais da infância, eu acho que podia ser bem legal para você, lembrei de você, né? E se a pessoa aceitar, você compartilha, porque a gente tá aqui nessa live, não é por acaso, né? A gente não olha para a ferida emocional nossa por acaso, não vê a live por acaso, porque a gente já está preparado para esta informação. Agora tem pessoas que não estão preparadas para a informação, então vai ser difícil para ela acessar esse conteúdo aqui, vai ser pesado até para ela acessar. Então é sobre isso. Então vamos continuar a nossa leitura, a segunda parte da ferida da humilhação. Aqui ela começa a contar já uma história. Certa vez um homem me contou que se envergonhava por ter feito sua mãe sofrer, quando ele era jovem, ao roubar dinheiro da sua bolsa. Ele considerava inaceitável fazer isso com uma mãe que já se privava de tudo em prol dos filhos. Ele nunca havia contado aquilo a ninguém. Se pensarmos nas centenas de pequenos segredos como esse que ele guarda dentro de si, compreenderemos por que esse homem tinha problemas na garganta e na voz. A psicossomática, então, do corpo, né? A linguagem do corpo veio para a garganta. Essa pessoa tinha problema na voz.
Algumas pessoas me confidenciaram a vergonha que sentiam na adolescência quando desejavam coisas caras, enquanto sua mãe se privava do essencial. Elas não ousavam falar desses desejos, principalmente com a mãe. Em geral, o masoquista chega ao ponto de perder contato com os próprios desejos para não desagradar a mãe. Será que você não trouxe isso para a tua vida adulta? Porque vira um piloto automático, como se aquilo fosse normal, como se aquilo fosse real, né? E vira um piloto automático e você chega na vida adulta e nem sonha mais, nem sabe o que é sonhar, ter novos desejos, né? Enfim, pode ser por tudo, né? Para tudo, para viajar, ou para comprar algo material, ou para fazer algo no seu corpo, né? Fazer desde coisas simples a coisas maiores, não importa o teu desejo. O masoquista costuma ser hipersensível. Qualquer coisa o afeta. Por isso faz de tudo para não magoar os outros. Quando alguém, sobretudo seus entes queridos, se sentem infelizes, ele se julga culpado. Acha que deveria ou não deveria ter dito ou feito alguma coisa. Não compreende que ao se manter focado nas necessidades dos outros, não escuta as suas próprias. Dos 5 tipos de personalidade, o masoquista é o que menos ouve as suas necessidades, embora quase sempre tenha consciência do que quer. Ele sofre com isso, o que contribui para alimentar sua ferida da humilhação e sua máscara de masoquista. Ele faz de tudo para se mostrar útil. É uma maneira de esconder a sua ferida e ter ilusão de que não sofre de humilhação. O masoquista costuma ter a capacidade de fazer os outros rirem. Ele é muito expressivo e engraçado, contando histórias, e coloca-se como alvo do riso das pessoas. É uma maneira inconsciente de se humilhar e se rebaixar. Assim, talvez ninguém adivinhe que sobre as palavras que despertam as risadas se esconde o medo da vergonha. Isso é tudo de forma inconsciente. A menor crítica feita a seu respeito o faz sentir-se degradado. Além disso, ele é um especialista em menosprezar a si mesmo. Vê-se muito menor e menos importante do que é na realidade. Sabe aquelas brincadeiras que eu acho bem sem graça, assim, sobre o corpo, né? A pessoa fica se menosprezando como se fosse uma brincadeira, mas no fundo existe uma ferida aberta ali. A ferida da humilhação. Observei. Para ele, é inconcebível que os outros o considerem uma pessoa especial e importante. Ele não se acha importante. Então, se uma pessoa diz para ele que ele é importante, ele não acredita. Ele e ela, né? A gente está falando aqui sobre homem e mulher, enfim, não é sobre gênero, né? Observei que o diminutivo está muito presente em seu vocabulário. Ele dirá coisas como: tem um minutinho para mim? Posso dar uma sugestãozinha? A sua letra é miúda, assim como seus passos. Ele gosta de carros pequenos, coisas pequenas, objetos pequenos, pouca comida, etc. Se você se reconhece na descrição do masoquista e não tem consciência de falar dessa maneira, sugiro que peça a seus amigos que observem e escutem. Em geral, somos os últimos a nos conhecer de verdade. Já tá vindo aqui para eu abrir a boca, né? Da energia da desprogramação neurobiológica, então... O que veio à consciência já sobre isso, vamos desprogramar e atualizar. Se você se conectou aí com alguma característica sobre isso, né? Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. Qualquer sentimento que veio à tona de imagem, de que você realmente brinca com o seu corpo como se fosse normal, né? Se humilhar. Desprograma e atualiza isso aí, vamos parar com isso agora. Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. Quando o masoquista usa o termo grande, é na verdade para se rebaixar e se humilhar. Se ele se sujar comendo, por exemplo, o que é bastante frequente, dirá e pensará que grande porco eu sou. Certo dia, numa reunião social, eu estava na companhia de uma senhora do tipo masoquista que estava muito bem vestida e usava joias deslumbrantes. Elogiei-a
e ela me respondeu: pareço uma grande milionária, não acha? Mas só pareço. O indivíduo que sofre de humilhação é sempre levado a se recriminar por tudo e até mesmo a assumir a culpa pelos outros. É sua maneira de ser uma boa pessoa. Um homem masoquista me contou que quando sua esposa se sente culpada de alguma coisa, ele se deixa facilmente convencer de que a culpa é dele. Por exemplo, ela lhe dá uma lista de compras e se esquece de anotar um item que é comprado regularmente. Ela que se esqueceu de anotar. Ele volta da loja sem aquele item, porque não estava na lista, e ele é repreendido. Por que você não se lembrou? Ela vai dizer para ele, né? Você sabe muito bem que compramos isso toda semana. Ele se sente culpado e se recrimina. Não compreende que ela o acusa porque se sente culpado. Mas mesmo que ela tivesse lamentado o próprio esquecimento, ele se odiaria por não ter pensado em comprá-lo e se desculparia. Mesmo se ela não recriminasse ele ainda ia se sentir culpado por não ter lembrado da situação. Se fosse outra pessoa, ia dizer: tu não botou na lista, então eu não comprei. Simples assim. Simples assim. Então a mesma situação para várias pessoas pode ser diferente. Pode ser, né, como eu digo, né, uma tempestade num copo d'água, ou pode ser simplesmente tá tudo bem. Nossa, eu lembro uma vez que eu tava com meu marido na praia, a gente nem era casado ainda, e alguma coisa derrubou na manta que a gente tava ali, não é manta, né, que a gente tava deitado ali na praia, e assim eu fiz um escândalo, né, meu Deus, virou, não sei o quê. Daí eu lembro até hoje, isso foi muito marcante pra mim, porque foi dali em diante que eu comecei a perceber sobre isso, né. Ele disse: tá tudo bem, né, a gente só seca. E daí, como a gente é criado desse jeito, ai meu Deus, virou, não sei o quê, né, tá tudo bem. E daí eu falei: uau, tá tudo bem, né, virou, secou, limpou, tá tudo bem. Então, às vezes a gente vem de uma educação muito diferente para algumas situações, é como essa aqui, né, por exemplo, né, e aí a gente vê que a outra pessoa reage assim de forma tão, tipo, nem percebeu, porque na verdade ali dentro da gente tinha algo, né, algo que despertou, foi um gatilho de algo que aconteceu na nossa educação, né, uma chamada do pai, da mãe, alguma coisa ali, né. Vamos ver onde que eu tava aqui. Ele se sente culpado e se recrimina. Não compreende que ela o acusa porque se sente culpada. Ela também se sente culpada, né? Mas mesmo que ela tivesse lamentado o próprio esquecimento, ele se odiaria por não ter pensado em comprá-lo e se desculparia. Esse exemplo ilustra fielmente o hábito que o masoquista tem de assumir a culpa e se recriminar por tudo. Até mesmo pelo que não é de sua responsabilidade. Assumir a culpa e se desculpar nunca resolvem nada, pois todas as vezes que esse tipo de situação se repete, ele se culpa novamente, né? Então, enquanto não observar que ele repete esse padrão, não vai adiantar nada. É importante ressaltar que os outros não podem nos fazer sentir culpados, pois a culpa só pode vir de dentro de nós. Então, em algumas feridas, né, a pessoa pode dizer assim: ah, mas ele fez isso comigo, mas ela fez isso comigo. Não, vem de dentro da gente. Em qualquer ferida emocional, vem de dentro da gente isso. Por isso que uma co-criadora consciente, a primeira característica dela é a autorresponsabilidade. Ah, então eu vou aprender isso e eu vou entender que é sobre isso a minha vida inteira e na prática eu vou... Não, é um processo. Eu venho de um processo há muito tempo também e é um processo isso. Às vezes a gente vai culpar o outro ainda, porque dentro da gente tem a nossa ferida, né? Então é um processo de entendimento se é sobre mim ou é sobre o outro. As pessoas masoquistas, em geral, se sentem impotentes diante dos amigos mais chegados. Quando é
repreendida, reação que ela traz de maneira inconsciente, né? Diga-se de passagem que a gente cria as situações de forma inconsciente porque está no nosso campo essa ferida. Quando é repreendida, né? Fica perplexa, não sabe o que dizer para se defender, censura-se e sofre pela situação. Ela não consegue se defender, ela não consegue colocar limite. Por quê? Porque ela quer ser humilhada de forma inconsciente. Então ela não consegue colocar limite sobre o que outra pessoa fala para ela. Em outra situação, quando a pessoa não tem a ferida da humilhação desperta, ela vai se posicionar e vai falar, não é sobre isso, então tal. Isso aconteceu comigo ano passado. Não que seja a ferida da humilhação, mas eu acho que era mais da injustiça, né? A pessoa quis falar que eu era assim, eu era assado, e ela estava acostumada de eu sempre aceitar. E aí eu me posicionei, e aí eu entendi que, tipo, não, foi a pessoa que se sentiu irritada com aquela situação que aconteceu ali em grupo, enfim, e a minha posição foi aquela, e dali em diante foi totalmente diferente. Por quê? Porque eu vinha num padrão, né? Vinha num padrão de a pessoa entender que tudo que ela falava pra mim, eu dizia amém, porque eu colocava aquela pessoa acima de mim. E a partir do momento que eu me coloco igual àquela pessoa, né? Ou, por exemplo, dos pais, acontece muito, né? Se eu tenho a ferida desperta da humilhação, a minha mãe, por exemplo, ela também tem a ferida desperta da humilhação, é um exemplo aqui, tá? E aí o que acontece? As mães, elas vão humilhar as filhas, vão continuar humilhando de alguma forma. E a filha vai aceitando aquilo como se fosse real. A partir do momento que você coloca limite, que você cura isso dentro de você, a tua mãe não vai mais fazer isso com você. Ou se ela fizer, você não vai mais se sentir humilhada. Não faz mais sentido para você, você vai dizer, não é sobre mim. É sobre a ferida que tem dentro dela já. E aí quando eu me dou o direito de colocar o limite, né, de me respeitar, eu também estou falando para o outro que ele pode se respeitar. Você também pode se respeitar e colocar o teu limite. Porque se eu tenho a ferida desperta da humilhação, da injustiça, da traição, enfim, independente de qual seja essas 5 feridas emocionais da infância, a minha mãe e meu pai também têm desperto neles. Isso vem de geração em geração de forma inconsciente. E se eu tô aqui na live, né, se eu estudo sobre isso, não é sobre mais o meu pai e minha mãe, é sobre mim. Não é sobre como eles reagem mais, é sobre mim. Não é sobre como o meu marido reage mais, a minha filha, o meu filho reagem mais, é sobre mim. Porque eu projeto no meu marido a relação com o meu pai, eu projeto nos meus filhos a relação com os meus pais. E é sobre isso que a gente está estudando aqui. Não é mais sobre eles, é sobre mim. Censura-se sofre pela situação e em seguida tentará encontrar justificativas e explicações com a finalidade de fazer as pazes. Julgando-se culpada, acha que é seu dever conciliar as coisas. Todos os 5 tipos de caráter se sentem culpados por razões distintas, todas as 5 feridas emocionais. O masoquista, por sentir-se humilhado com facilidade, é mais suscetível à culpa. Então a gente vai parar aqui, que já nossa live já deu 33 minutos, e amanhã a gente continua. Então aqui, ó, paramos aqui. O masoquista, por sentir-se humilhado com facilidade, é mais suscetível à culpa. Então, mesmo numa conversa em que essa pessoa tem razão de estar falando, mesmo assim no final ela vai se sentir culpado, ela vai reverter a situação para ela, tipo, ai meu Deus, né? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Vai se sentir culpado, porque dentro dela ela tá sempre buscando se sentir humilhada, se sentir culpado da situação. E o masoquista, então, é essa pessoa, né? Mas a gente está estudando para quê? Para trabalhar isso dentro da gente. E a terapia energética, ela trabalha isso. Por que ela trabalha isso? Porque ela trabalha de forma multidimensional.
ela vai lá no campo emocional, né? Os símbolos aqui do sistema multidimensional vão lá na nossa psique, eles têm o poder, quando eu, Gislaine, sirvo de canal para esse sistema multidimensional, né? Para os mentores, a hierarquia desse sistema, trabalhar através de mim, que sou o canal desta ferramenta. Esse símbolo tem o poder de chegar energeticamente até a psique deste grupo que está se formando hoje, ou dessa pessoa que está comigo aqui de forma online ou presencial. E esse símbolo vai trabalhar lá na psique, reorganizando, ressignificando, trabalhando essas feridas, essa memória que existe no campo emocional, mental e espiritual. E eu sempre falo, consequentemente no físico, né? Onde o semblante fica mais alegre, uma postura diferente, a linguagem do corpo diferente, né? Ao invés de estar sempre assim, tá assim, mais posicionada, né? Vai trabalhando dessa forma. Então amanhã às 8 horas estamos aqui, lembrando que até meio-dia de hoje Prospere tá com as inscrições abertas, então, né, aproveita esse momento, vem conhecer, né? Já vem se trabalhar e vamos desprogramar e atualizar tudo que veio à tona aí, tudo que tá aqui no peito de alguma forma incomodando, né? Alguma lembrança que veio, alguma consciência que veio da tua infância, do teu momento mesmo de adulto a respeito dessa ferida. Vamos então fazer essa limpeza agora, desprogramando e atualizando. Desprogramando e atualizando, deixando liberar esse peso, saindo, que já foi no passado, né? Não faz mais sentido agora aqui. Deixa aí para sair dessa live tranquilo. Então até amanhã às 8 horas pra gente continuar o nosso estudo das feridas emocionais da infância.